Moisés, escrevendo a respeito da saída do povo de Israel do Egito para a Palestina, diz: assim partiram os filhos de Israel, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Há uma caravana com milhares de pessoas que partiu da América Central em direção aos Estados Unidos. E o mundo acompanha com grande expectativa qual será o desfecho dessa história. Na Santa Bíblia, vemos então o êxodo do povo hebreu, quando a multidão também saiu do Egito para a Palestina, da escravidão para a liberdade, do conhecido para o desconhecido. E segundo o apóstolo Paulo, muitas lições o povo de Deus na atualidade, a igreja cristã, pode aprender da experiência dos israelitas no passado. Estamos juntos, chegou a hora, no ar, além dos fatos. É bom estar com você mais uma vez. Como sempre, a gente agradece pelo carinho de sua audiência, porque você escolhe estar conosco, estar com a Novo Tempo, canal da Esperança, e que Deus lhe abençoe nessa nova semana, que o Senhor ilumine os seus caminhos e faça com que as lutas, as dificuldades, os problemas se transformem em bênçãos para o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento, o seu crescimento. E eu quero compartilhar alguns abraços com amigos. Aliás, hoje aqui só amigas. Um abraço para Rayana Albuquerque. Ela é de Boqueirão, na Paraíba. Também um abraço para Arlete Fernandes, de Serrinha, na Bahia. E ainda para Ana Lopes, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E você aí, onde quer que esteja, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, muito obrigado porque você está conosco. Um abraço também muito especial para os nossos amigos que nos acompanham do exterior, porque sempre tem gente da África, lá de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, São Tomé e Príncipe e outros países africanos. A gente sempre também tem gente do Japão, não é? Lá da Ásia, todos os países da Ásia. Um abraço para você que também está na Oceania, seja na Austrália, na Nova Zelândia. Um abraço para você que está na Europa, América do Norte, América Central ou aqui nos países da América do Sul, para o mundo todo. Grande abraço. Obrigado porque temos o privilégio de, nessa hora, estarmos juntos. Muito obrigado porque você escolhe estar com a Novo Tempo. E eu tenho hoje, na verdade, 2 presentes para você. Vou começar mostrando esse aqui, olha. Divertir e instruir em busca de sentido. Esse material lindo é lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo. É pão quentinho, acabou de sair do forno. Esse material é, na verdade, um curso bíblico. Você sabe, tudo que a gente produz aqui é curso bíblico, não é? O objetivo é levar você a um conhecimento melhor da Santa Bíblia. Mas é um curso bíblico diferente, com palavras cruzadas, com caça-palavras, jogo de 7 erros, enfim. Você vai se divertir, mas ao mesmo tempo vai desenvolver o seu conhecimento bíblico, vai aprender cada vez mais a respeito dos ensinos do Senhor. Deseja o curso Divertir e Instruir? Peça. É só você ligar para a gente em horário comercial, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21. E o outro presente que eu tenho para você, esse já está mais conhecido, é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Não há nenhuma condenação para quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Acredite,
O destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Falta pouco tempo, é só um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Milhares de pessoas já pediram e a gente tem uma aqui, especialmente reservado para você que não solicitou ainda. Veja aí que são 15 temas, todos eles baseados em ensinos de Paulo. Eu acredito com toda sinceridade que esse material será luz e bênção na sua vida. Não pediu ainda? Peça logo que a gente lhe manda. Você pode entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, para preencher o seu cadastro, ou então pede pelo telefone também, tá bom? Ligando no horário comercial, nesse mesmo número que citei há pouco, 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda tem a opção de você solicitar pelo WhatsApp, nosso número 1281001615. E esse material, Paulo, o Mensageiro da Cruz, estará nas suas mãos. E o convite para você interagir sempre conosco, por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo Instagram, mas eu quero ressaltar hoje o nosso canal no YouTube. É importante que você se inscreva em nosso canal, que você ative lá as notificações, tá bom? Para sempre que nós colocarmos um novo vídeo, e toda semana a gente coloca 2 vídeos novos dos programas, para que você possa revê-los e também compartilhá-los com seus amigos, ok? Inscreva-se aí em nosso canal no YouTube. Pois bem, como disse há pouco, tem uma multidão seguindo para a América do Norte, seguindo para os Estados Unidos. E isso tem gerado assim uma grande expectativa, afinal de contas, o que vai acontecer quando eles realmente chegarem junto à fronteira americana. Confira aí a matéria. A caravana de imigrantes que avança em direção aos Estados Unidos continua no topo das discussões. O grupo de cerca de 7.000 pessoas, que estava acampado na cidade do México, começou neste final de semana a parte mais longa e perigosa da viagem. Mesmo com as dificuldades, eles garantem que vão seguir até a fronteira com o país norte-americano em busca de moradia e trabalho. Queremos ir rumo aos Estados Unidos trabalhar lá, porque tenho 7 filhos e queremos ir para os Estados Unidos. Os desabrigados pararam para descansar na capital mexicana por alguns dias. O país ofereceu apoio em um ginásio local, porém, devido ao grande número de pessoas, estava cada vez mais difícil dar o suporte adequado. Mesmo assim, os imigrantes agradeceram muito a ajuda. Desde que hemos entrado a México, la gente se ha portado pues al 100, digamos así. La gente nos ha regalado pues de lo poquito que ellos han tenido, han colaborado con nosotros. Sabemos que aquí la gente también es pobre. Tudo começou no dia 13 de outubro, quando uma caravana inicial de cerca de 1.000 hondurenhos partiu do seu país de origem. A notícia se espalhou rapidamente na imprensa e pelas redes sociais, fazendo com que pessoas de outros países também se unissem ao grupo. A maior reclamação deles é a falta de segurança. A região tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo. Até agora, cerca de 10% da população da Guatemala, El Salvador e Honduras já deixaram seus países para fugir da criminalidade, recrutamento forçado de gangues e poucas oportunidades de trabalho. Está difícil a vida aqui em Honduras. Não temos o que comer, não há emprego, não há trabalho. Nos arriscamos para tentar viver. A caravana ainda tem uma longa jornada pela frente. Faltam cerca de 800 quilômetros pelo caminho mais curto até a fronteira com os Estados Unidos. A Bíblia também fala de uma multidão, só que a multidão ainda maior e muito maior, que certa vez saiu do Egito para a Palestina. É o famoso êxodo do povo hebreu, um fato histórico que aconteceu por volta do ano 1450 a.C. Eram cerca de 600.000 homens. Imagine,
isto sem contar mulheres e crianças. E eles estavam também em busca de uma nova terra. Na linguagem bíblica, a terra que mana leite e mel, que é uma expressão que significa um lugar de paz e de prosperidade. Eles estavam sonhando com uma nova vida. E por conta disso é que eles seguiram do Egito para a Palestina, algo semelhante aí ao sonho americano, não é? Tanta gente aí indo em busca de uma terra próspera, de uma terra rica, a famosa terra da liberdade ou das oportunidades. Mas vamos orar juntos, para em seguida nós abrirmos a Bíblia e pensarmos na mensagem que Deus tem para a gente nessa hora. Pai querido, te peço por tua graça, usa-me, ilumina-me, Senhor, a fim de que a mensagem seja clara e tua palavra alcance o seu propósito de inspirar, de advertir e nos orientar por um caminho seguro. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, eu abri o programa com o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 37, onde Moisés diz que essa multidão, dos israelitas, a multidão partiu do Egito, cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Por isso estima-se, né, uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas. O livro do Êxodo começa com a história de Moisés. Se você conhece a Bíblia, sabe disso. Nascimento de Moisés, então Moisés cresce, é criado no palácio do faraó egípcio, mas depois ele sai do palácio, vai para o deserto, vive 40 anos no deserto, e ali no deserto ele é chamado por Deus para voltar ao Egito e liderar o êxodo do povo hebreu, tirar o povo do Egito e levá-lo para a Palestina. E Moisés recebe essa missão juntamente com seu irmão Arão. Aí quando a gente segue na história, a gente vê Moisés chegando ao Egito com Arão e solicitando ao faraó egípcio que permitisse a saída do povo. Os israelitas estavam ali já há 430 anos, grande parte desse tempo vivendo como escravos. Porém, o faraó egípcio resiste à libertação do povo e caem os juízos de Deus sobre o Egito. As pragas, 10 pragas caem sobre o Egito, até que finalmente o faraó egípcio permite a saída do povo. Quando a gente vai ao capítulo 13 do Êxodo, e eu estou aqui de forma bem resumida contando a história. Capítulo 13 do Êxodo, algo fantástico acontece. Na medida em que o povo está saindo do Egito, a Bíblia diz, aparece uma nuvem no céu, uma grande nuvem no céu. E essa nuvem vai guiando o povo. O povo vai seguindo a nuvem, é a presença de Deus. Uma demonstração visível e clara da presença de Deus guiando o seu povo. A nuvem vai se movendo e o povo vai acompanhando a nuvem. E um detalhe, essa nuvem durante o dia, à noite se transforma numa coluna de fogo. Imagine que coisa fantástica. Coluna de fogo para iluminar o caminho do povo, a fim de que eles pudessem, se desejassem, andar de dia e de noite. A mesma nuvem também, durante o dia, certamente os ajudava, os protegia em relação ao calor do deserto, ao sol causticante do deserto. E a coluna de fogo durante a noite aquecia o povo. Uma vez que você sabe, normalmente no deserto as temperaturas são extremas, durante o dia muito quente e durante a noite muito frio. Aí vamos a Êxodo capítulo 14, e o povo de Israel está acampado diante do Mar Vermelho. E eles olham para trás e veem que o faraó egípcio está vindo furioso com seu exército, na tentativa de capturar o povo e levá-lo de volta para o Egito. O povo de Israel sente medo. Moisés ora ao Senhor e Deus faz o milagre de abrir o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que o povo de Deus passa pelo meio do mar. Imagine você, que experiência extraordinária. Então, avançando, agora Êxodo capítulo 16. Quando eles estão no deserto e sentem fome, um outro milagre acontece. Cai pão do céu. Já ouviu falar nisso? Oh, coisas de Deus, né? É o famoso maná. Todos os dias, até que eles chegaram à terra prometida, somente 40 anos depois, não faltou o pão do céu. Todos os dias, a Bíblia diz, esse alimento caía do céu, exceto apenas no dia de sábado.
Sexta-feira vinha alimento dobrado, eles recolhiam, preparavam o alimento para o sábado. No sábado não caía maná, porque era dia de descanso, mas nos 6 dias da semana, Deus mandava o alimento, o maná, que ficou conhecido como o pão do céu. Ok? Vamos agora a Êxodo capítulo 17. Lá está o momento quando Deus orienta Moisés a fim de que bata com uma vara, com um cajado numa rocha, a fim de que saia água da rocha, porque o povo estava sedento. E mais um milagre de Deus flui, brota água em abundância de uma rocha, como demonstração clara e inequívoca do cuidado de Deus com seu povo. Tremendo, hein? Bom, algum tempo depois os israelitas chegaram à fronteira da terra prometida, a famosa terra de Canaã. Os moradores daquela terra eram ímpios, pagãos, eles haviam rejeitado todas as tentativas do Senhor no sentido de livrá-los do paganismo, mas agora que, de acordo com as palavras bíblicas, a medida da iniquidade deles havia transbordado, Deus iria executar juízo sobre aquele povo, por meio da nação de Israel. Então os israelitas estão diante da fronteira, estão diante da terra prometida, e eles devem invadir e possuir essa terra. E eu estou pensando agora no livro de Números, capítulos 13 e 14. Quando diz a Bíblia, Moisés escolhe 12 homens, um homem de cada tribo de Israel, e ele envia esses 12 homens como espias, como espiões, para avaliarem a terra de Canaã. Eles passam 40 dias avaliando a terra. Quando voltam, trazem um relatório a princípio animador, e eles dizem, olha, a terra é próspera. A terra é linda, extremamente produtiva, a terra é maravilhosa. Mas aí eles dizem assim, só que tem um problema, está toda habitada. E os homens que vivem lá são enormes, são fortes, são gigantes. Nós nos sentimos como gafanhotos diante deles, nós não temos nenhuma chance. A gente, na linguagem popular, a gente está frito. Nós estamos perdidos. É melhor a gente voltar para o Egito e viver na escravidão egípcia, porque se nós entrarmos nessa terra, nós seremos destruídos por esses homens. Porém, dos 12 espias, 10 trouxeram esse relatório desanimador. Mais 2, Josué e Calebe, homens de Deus, cheios de confiança no Senhor, eles disseram assim, nada disso, vamos entrar nessa terra, porque o Deus que até aqui nos protegeu, nos guiou, proveu nossas necessidades, Ele nos dará a vitória. Não tenham medo, animem-se, nós vamos entrar e possuir essa terra conforme a promessa do Senhor. Mas, lamentavelmente, o relatório pessimista prevaleceu. A Bíblia diz que o povo chorou e eles se revoltaram contra Josué e Calebe, dizendo que Josué e Calebe estavam a enganá-los, a ludibriá-los, e que de fato eles não deviam entrar na terra, e eles planejaram apedrejar Josué e Calebe, só não fizeram isso pela intervenção divina. E eles disseram assim, vamos escolher um capitão, um líder, que não seja obviamente Moisés, nem Arão, nem Josué, nem Calebe, e vamos voltar para o Egito. Oh, que coisa triste, hein? Quanto pessimismo, quanta incredulidade, quanta descrença. E eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia aqui no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, a partir do verso 22. Deixe-me mostrar aqui para você, Números 14, versos 22 e 23, está escrito assim, nenhum dos homens, isso aqui é Deus dizendo, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me impuseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Tremendo, hein? Deus diz, olha, ok, vocês vão manter essa rebeldia, essa incredulidade, essa ingratidão, essa descrença, pois saibam de uma coisa, nenhum dos homens, de todos que saíram do Egito, nenhum deles verá a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Vocês não são dignos de herdarem essa terra. Vocês vão morrer no deserto. E assim, resumindo a história, Deus disse, olha,
para cada um dos 40 dias que vocês ficaram lá no Egito, cada dia ficaram na terra de Canaã, espiando a terra, cada dia vai corresponder a um ano. Então vocês vão peregrinar pelo deserto durante 40 anos. E todos estes homens que descreram, eles morrerão no deserto. Eles perecerão no deserto. Para cada dia tendo espiado a terra, um ano peregrinando pelo deserto. Essa foi a sentença de Deus para com aquele povo rebelde, aquele povo incrédulo. Mas eu quero convidar você agora para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo, pensando nessa experiência vivida pelo povo de Israel no passado, ele faz uma advertência para a igreja lá de Corinto, mas que se aplica à igreja cristã ao longo dos séculos. Aplica-se a você e a mim também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versos 1 e 2, está escrito: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Veja, irmãos, eu não quero que vocês ignorem, ou seja, não se esqueçam da história, não ignorem a história, uma história que vocês conhecem, que os nossos pais, referindo-se aqui a nação de Israel conduzida, guiada por Moisés, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aquela nuvem, lembra-se, que durante o dia guiava o povo. Paulo está dizendo assim, olha, lembre-se, nossos pais, todos eles tiveram o privilégio de estarem sob a nuvem, ou seja, a nuvem que os guiava, uma demonstração visível da presença de Deus. E eles todos também, diz Paulo, passaram pelo mar, a experiência do Mar Vermelho. Todos eles passaram pelo mar. Mas Paulo está dizendo assim, olha, como os nossos pais foram abençoados, como foram favorecidos, quantos privilégios espirituais eles tiveram, ao ponto de serem guiados por essa nuvem, ao ponto de terem a experiência de passarem pelo Mar Vermelho quando Deus abriu o mar. E ele diz, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. A ideia de que houve um momento quando acima deles estava a nuvem, à direita e à esquerda deles o Mar Vermelho que se abriu. Eles estavam completamente envolvidos pelas águas, como que um símbolo do batismo, liderados por Moisés. Olha que experiência linda que eles tiveram. E aí Paulo continua dizendo aqui, versos 3 e 4, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Eles todos também tiveram o privilégio de comer de um manjar espiritual. Aqui, claro, ele está se referindo ao maná, o pão do céu. Por que espiritual? Porque esse alimento não era resultado de processos naturais. Esse alimento era um milagre, algo sobrenatural, uma providência divina. Ou eles comeram esse manjar espiritual, eles também beberam de uma fonte espiritual, ou seja, a água que eles beberam no deserto muitas vezes foi providência direta do Senhor, e isto era uma demonstração de que Cristo, o Senhor Jesus, estava com eles. Agora veja aqui o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Apesar de serem tão abençoados, de terem tido tantos privilégios espirituais, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto, porque ficaram espalhados pelo chão. Olha aqui uma coisa, foram 603.550 homens que saíram do Egito. Homens de 20 anos para cima, que eram contados porque estavam aptos para irem à guerra. 603.550. Desses todos, só 2, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Todos os outros foram prostrados no deserto durante os 40 anos de peregrinação. E por que Deus não se agradou deles? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esses homens deixaram o Egito, mas o Egito nunca os deixou. Eles foram prostrados no deserto por conta
de uma desobediência voluntária e uma rejeição consciente às claras instruções do Senhor. Por isso que essa experiência do povo hebreu é uma tremenda advertência para você e para mim, para nós que vivemos na era cristã. Quanto mais privilégios espirituais temos, quanto mais conhecimento temos, maior também a nossa responsabilidade, no sentido de vivermos uma vida de estrita obediência ao Senhor. E no verso 6, Paulo diz, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E aí ele diz para que nós não cobicemos, não pratiquemos imoralidade, não coloquemos o Senhor à prova, não murmuremos, não sejamos idólatras. Na próxima segunda-feira, se possível, eu vou voltar com você a esse tema aqui e a esse texto. E nós vamos seguir do verso 6 ao verso 13, onde Paulo continua nos advertindo quanto ao que nós podemos aprender com a experiência do povo hebreu. Ora, estas coisas se tornaram, diz Paulo, exemplos para nós. Você sabe que a gente sempre aprende com os outros, não é? Às vezes nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. Aprendemos que devemos imitar as pessoas quando fazem coisas boas, mas através de exemplos ruins, nós aprendemos no sentido de que somos advertidos a não seguirmos o exemplo deles. E esse é o caso aqui. Paulo está dizendo, olha, essas coisas serviram como exemplos para nós, a fim de que nós não façamos o que eles fizeram. Ou seja, nós, filhos de Deus, precisamos viver em obediência ao Senhor. Eu quero concluir dizendo para você que mais importante do que sucesso na vida é fidelidade ao Senhor. É assim mesmo. Deus não cobra, Deus não espera de você sucesso. O que Deus espera de você e de mim é fidelidade. Nosso sucesso será decorrente da nossa fidelidade, da nossa obediência ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Somos salvos pela graça de Cristo, mas essa mesma graça que salva, ela transforma e nos coloca em harmonia com a vontade de Deus. Deus deseja que seu povo lhe seja fiel, que seu povo lhe seja obediente. A desobediência dos nossos antepassados é uma advertência para nós que vivemos na era presente. Deus nos abençoe, que a palavra de Deus siga sempre nos advertindo e nos instruindo por um caminho seguro. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a aprendermos com a história dos nossos antepassados. Nesse caso específico, a não vivermos como eles viveram. Ajuda-nos, Senhor, a crermos e a obedecermos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em harmonia com tua palavra, Senhor, para que assim nós sejamos fiéis a Ti e um dia estejamos para sempre com o Senhor na Canaã celestial. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue lhe abençoando, lhe advertindo, lhe exortando, e lembre-se, tudo que Deus faz, tudo que Deus nos traz em sua palavra, tem como propósito nos guiar por um caminho seguro. E tenha sempre com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço. Tchau.